As influências mecanicistas da Lua. Paz inverencial, irmãos. Vamos falar esta noite, um pouco, sobre os aspectos inquietantes relacionados, pois, com o esoterismo gnóstico, e espero que todos ponham o máximo de atenção. Em nome da verdade diremos, que o principal é trabalhar sobre si mesmo para lograr uma mudança radical e definitiva. Muito temos falado sobre o sexo e hoje continuaremos com explicações que são muito necessárias para bem de todos. Antes de tudo, devo dizer que dependemos, desgraçadamente, das influências mecanicistas da Lua. Assim, pois que lunáticos não são somente os loucos, mas que todo mundo depende da Lua. A Lua é como uma grande pesa para o organismo planetário em que vivemos, isto é, para o planeta Terra. Vejam vocês a influência da Lua sobre as plantas. Na crescente, a seiva se encontra, especialmente, na parte superior das mesmas. Na minguante, a influência lunar faz que a seiva deixe e se concentre, muito especificamente, na parte inferior do tronco e raízes. Antigamente os agricultores cortavam as madeiras, especialmente na crescente, e semeavam na minguante, obtendo madeiras maravilhosas que duravam séculos inteiros. Agora se esqueceram as gentes da influência lunar e cortam as madeiras na minguante e semeiam na crescente, dando por resultado madeiras que muito logo se estragam. As gentes, por exemplo, nascidas sob o signo de Câncer, muito especialmente, mudam seu caráter de acordo com as influências da Lua. A Lua produz as altas e baixas marés, regula o processo de ovulação nos ovários do sexo feminino, dirige a concepção de todas as criaturas, etc. Não poderia realizar-se em verdade nenhuma concepção, sem a influência lunar. A Lua, obviamente, relaciona-se também com as doenças, os ciclos lunares governam o tifo, a varíola, etc. É uma grande pesa, como a pesa de um relógio, assim como a pesa de um relógio faz que funcione o relógio, ou o pêndulo, assim também o pêndulo ou pesa, por assim dizer, que a Lua, faz funcionar toda esta natureza, toda esta Terra. Por todos estes motivos, vamos vendo que a humanidade é completamente lunar. E se observamos o pêndulo de um relógio, vemos que é mecânico em 100% e que governa toda a mecânica do relógio. Assim também a Lua, que é o pêndulo deste planeta Terra, governa mecanicamente a todo o planeta e nos governa a nós mesmos. Assim que os seres humanos, a humanidade inteira, é lunar em 100%. A Lua, claro, vai tomando cada vez mais força em nós. Observe como se comporta a humanidade. Se vemos um pêndulo, em seu movimento de direita a esquerda, poderemos notar como se comporta toda a maquinaria do relógio. Assim também, se vemos a Lua, que é o pêndulo deste planeta Terra, observaremos como se comporta todo o organismo Terra. Dentro do organismo Terra estão incluídos todos os organismos viventes. Cada classe de organismo tem uma missão específica, definida, no planeta Terra. Um grupo de uma família de insetos, por exemplo, que só dura uma tarde de verão, pareceria como se não tivesse muita importância, e no entanto, a tem. Essa classe de seres capta determinado tipo de ondas cósmicas que transforma instintivamente e retransmite, interiormente, as camadas anteriores do organismo planetário em que vivemos. Uma família, como a dos tigres, diríamos, pois, o que tem que ver neste assunto? Muito! É outro tipo de energia o que captam esses organismos, transformam e retransmitem as camadas anteriores do organismo planetário em que vivemos. As plantas, por exemplo, se dividem em famílias. Cada família vegetal capta determinados tipos de energias. Há plantas que somente captam energias do mesmo planeta Terra, transformam e logo retransmitem as camadas anteriores do mundo em que vivemos. Há plantas que captam as energias solares, as transformam e logo retransmitem as camadas anteriores da Terra. Há plantas, arbustos, árvores, que captam as energias de todo o sistema solar e as transformam para bem do organismo terrestre. Há vegetais que captam as energias de todo o macrocosmo, isto é, de toda a galáxia em que vivemos, transformam esse tipo de ondas e as retransmitem às camadas anteriores do mundo em que vivemos. E por último, há plantas que captam a totalidade das energias de todo o megalocosmo, isto é, de todo este infinito em que vivemos, e as transformam e as retransmitem às camadas anteriores da Terra. Digo de todo este infinito em que vivemos,
Porque há vários infinitos. Na Pistis Sophia se fala dos vários infinitos. Este infinito em que vivemos é perceptível por todos os telescópios e tem, pois, uma média de umas 10.000 galáxias, ponhamos. A cada galáxia lhe podemos pôr uma média de 100.000 sóis com seus correspondentes mundos, etc. Obviamente, tudo isso forma um infinito que poderíamos denominar de Einstein. Eu o chamaria assim, infinito de Einstein, porque foi Einstein o homem que em nosso tempo moderno o pressentiu através de seus cálculos matemáticos. Disse, o espaço tende a um limite. Também disse, o espaço é curvo. Também disse, o infinito tende a um limite. De maneira que este homem sábio compreendeu que vivemos em um infinito, que tem um limite e que é curvo, Mais além deste infinito há um espaço vazio e muito mais além desse espaço vazio, segue outro infinito, e mais além desse outro, há outro espaço vazio e logo prossegue outro infinito. Assim que temos a tese dos vários infinitos. Toda a multiplicidade de infinitos tem por fundamento o imutável. O que é que se chama o imutável? O imutável é o absoluto, o absoluto. Bem, mas não nos afastemos tanto de nosso tema por onde íamos. Em realidade de verdade, como estávamos afirmando, as plantas também cumprem a missão de transformar e de retransmitir, ao interior da Terra, energia. Todas as espécies animais cumprem essa missão, e ao fim e ao cabo, o interior do organismo planetário em que vivemos se sustenta, precisamente, com isso, com as energias cósmicas. Mas a humanidade é o órgão mais importante da natureza. Por que é o mais importante? Porque tem 3 cérebros, o intelectual, o emocional e o motor. O intelectual está localizado dentro do cérebro, o físico, o emocional está no coração, e o motor está na parte superior da espinha dorsal. Isto faz que seja, pois, a humanidade, o órgão mais importante, porque pode assimilar determinados tipos de energias e logo transformá-los e retransmiti-los às camadas anteriores da Terra. Assim que temos nós que saber que cada ser humano é uma maquinazinha para transformar energias. Para isso vive, para isso existe sob a luz do Sol, é completamente mecânica e está muito regulada pela Lua. O livre-arbítrio, propriamente, quase nem existe. Imaginem vocês, por um momento, um violino dentro de seu correspondente estojo, apenas se tem uma pequena e insignificante margem, existente, claro, entre o instrumento musical e o estojo. Tal margem, por semelhança, nos daria uma indicação do tipo de livre-arbítrio que possuímos. No entanto, é possível para nós ampliar esse pequeno livre-arbítrio, trabalhando sobre nós mesmos, deixando de ser máquinas. Nós todos, junto com todas as criaturas que vivem sobre a superfície da Terra, e que constitui, diríamos, um mundo orgânico, somos a maquinaria deste grande organismo chamado Terra. O pêndulo que faz mover este complicado organismo é a Lua. A humanidade, partindo desse princípio, é completamente mecanicista, e cada dia se torna mais e mais mecanicista, isso é óbvio. Se necessita criar dentro de nós mesmos uma lua psicológica, só assim poderíamos deixar de ser mecanicistas. Dentro de nós, hoje em dia, o único que temos é um centro de gravidade mecânico, tal centro radica na personalidade. Obviamente, em nossa personalidade está o que nos ensinaram, o exemplo de nossos maiores e a família, o que aprendemos na escola, na rua, no restaurante, na cantina, etc. Tudo isso constitui a personalidade, aí temos nosso centro de gravidade. Enquanto mais brilhante seja uma personalidade, enquanto mais cultivada se encontra, tanto mais ressalta e os demais a respeitam. Respeitaze os grandes plenipotenciários, os grandes embaixadores, respeitaze os ministros de governos, respeitaze os arquimilionários, respeitaze as gentes de alto mundo, porque têm brilhantíssimas personalidades, levam entre seus bolsos isso que se chama dinheiro. Alguns possuem fascinante cultura intelectual e isto os torna mais brilhantes, em aparência. De maneira, pois, que nosso centro de gravidade, hoje em dia, está na personalidade, desgraçadamente. Ao que não tem dinheiro, pois não se o respeita. Em Nova York sei que existia um letreiro que dizia, quem és tu? O dinheiro fala por ti, tanto tens tanto vales. Se não tens dinheiro, consiga-o trabalhando, e se não o consegues trabalhando,
Sempre conseguiu. Esse aviso ou esse letreiro existia em Nova York. Não sei se ainda existirá, mas existia. E essa é a humanidade, havendo dinheiro, pois se tapam os piores defeitos psicológicos, com o dinheiro se abrem todas as portas do mundo físico. Poderoso cavalheiro é Dom Dinheiro. O que quer dizer isto? Que temos o centro de gravidade na personalidade. Se uma pessoa não tem muito dinheiro, se é pobre, se vive por aí, em uma casinha humilde e anda mal vestida, pois todo mundo a olha com, nem a olham, a uma pessoa assim, nem a olham, simplesmente, não existe para os poderosos. Por quê? Porque eles têm seu centro de gravidade na personalidade, e se outros têm um centro de gravidade muito pequeno, muito débil, nem se lhes toma em conta. Isto significa que há centros de gravidade mais fortes que outros. Não é o mesmo centro de gravidade da personalidade, por exemplo de um Ford, o presidente dos Estados Unidos, que o centro de gravidade que pudesse ter, por exemplo, um humilde trabalhador de picareta-pá. Enquanto mais forte seja o centro de gravidade da personalidade, pois, mais se o respeita, isso é claro. Mas esse centro de gravidade é mecânico completamente. Necessitamos criar um novo centro de gravidade, mas não mecânico e sim consciente. É possível criá-lo? Sim, é possível. Se o criamos, passaríamos do centro de gravidade mecânico ao centro de gravidade consciente. Mas não se pode passar do centro de gravidade mecânico ao centro de gravidade consciente assim porque sim, há que trabalhar sobre si mesmos. Antes de tudo devemos distinguir entre a personalidade e a falsa personalidade. A personalidade normal deve existir, claro está que sim, esse é o veículo de manifestação que temos, mas outra coisa é a falsa personalidade. Se queremos criar em nós o centro de gravidade consciente, pois há que eliminar antes de tudo, de nós mesmos, os elementos indesejáveis do envaidecimento, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do amor próprio, dos ciúmes, etc. Só eliminando esses elementos psicológicos citados, podemos então criar, em nossa constituição íntima, isto é, em nossa essência interior, o centro de gravidade consciente, isto é, a lua psicológica. A lua psicológica é o centro de gravidade consciente. Quem lograr criar dentro de si mesmo uma lua psicológica, indubitavelmente, se libertará das influências mecânicas da lua que gira ao redor da Terra. Para nos libertarmos, pois, dessa influência mecanicista que nos vem de lá de cima, da lua física, necessitamos criar em nós mesmos, dentro de nós mesmos, a lua psicológica, isto é, o centro de gravidade consciente. Ao contrário do centro de gravidade mecânico, que está localizado na personalidade, o centro de gravidade consciente fica de verdade localizado na essência, na consciência, na parte anímica. Eis a diferença. Agora, eliminar os agregados psíquicos do orgulho, da vaidade, do envaidecimento, dos ciúmes, da ira, do amor próprio, do egoísmo, implica um trabalho bastante forte. Pois, estes agregados, obviamente, gozam de certa autoindependência, poderíamos dizer que são criaturas psicológicas ou gentes psicológicas existentes no fundo de nós mesmos e que controlam a personalidade. Dentro de tais entidades está embotelhada a essência, a consciência. Se queremos desintegrar esses defeitos, esses agregados psicológicos, necessitamos compreendê-los, e se queremos compreendê-los, devemos primeiro descobri-los. Na vida prática, nós necessitamos viver em estado de alerta percepção, alerta novidade, se é que queremos eliminar os agregados psíquicos indesejáveis que em nosso interior carregamos. Em relação com nossos amigos, na rua, na praça pública, no templo, etc., os defeitos que levamos escondidos afloram espontaneamente, e se estamos alertas e vigilantes, como o vigia em época de guerra, então os vemos. Defeito descoberto, deve ser analisado, compreendido, totalmente, através da meditação interior profunda. Quando um tem compreendido que tem tal ou qual defeito de tipo psicológico, obviamente deve desintegrá-lo. É possível desintegrá-lo se apelamos a uma força que seja superior à mente. A mente, por si mesma, não pode alterar fundamentalmente nenhum defeito. Pode passá-lo de um nível a outro, pode escondê-lo de si mesmo e dos demais, pode rotulá-lo com distintos nomes,
pode justificá-lo ou condená-lo, mas nunca erradicá-lo de si mesma. Para poder eliminar este ou aquele defeito descoberto, necessitamos de um poder que seja superior à mente. Afortunadamente, esse poder existe. Quero referir-me, de forma enfática, ao Kundalini ou a Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. É um fogo serpentino, anular, enroscado em forma de cobra dentro do centro magnético do cóccix. Quando esse fogo desperta, sobe avassaladoramente ao longo do canal medular espinhal, despertando centros, poderes, etc., nos transforma totalmente. Não há dúvida que o advento do fogo é o acontecimento mais grandioso que um homem na vida pode ter. A essa serpente ascendente se denomina Kundalini. Se nós nos concentramos nessa víbora sagrada, e lhe suplicamos que elimine ou desintegre o defeito que nós, em questão, temos descoberto, podem estar vocês seguros que ela assim o fará. Aquele agregado que personifica o defeito, será reduzido a poeira cósmica. Um pode desintegrar qualquer defeito, já em meditação profunda, estando só, ou já quando se encontra trabalhando na nona esfera, os solteiros, estando sós, os casados, quando estão trabalhando na nona esfera. Inquestionavelmente, os solteiros, em seus trabalhos, podem eliminar um 25 ou um 30% da totalidade de elementos indesejáveis que se carregam no interior. Os casados podem ir mais longe, podem, mediante a força elétrica sexual e com a ajuda de Devi Kundalini Shakti, aniquilar 100% dos defeitos de tipo psicológico. Assim que vale a pena que reflitamos nesse ponto, que é importantíssimo. Qualquer par de casados, gnósticos esoteristas, em plena cópula química ou metafísica, podem invocar a Devi Kundalini e serão assistidos. Se lhe suplicasse a serpente ígnea de nossos mágicos poderes eliminasse tal ou qual erro psicológico, se tal súplica fosse, na realidade, em plena cópula metafísica, a ajuda não se faria esperar e a desintegração do agregado psíquico em questão seria um fato concreto, claro e definitivo. Assim, pois, meus amigos, convém que reflitamos, profundamente, em todas estas coisas. Se conseguimos eliminar esses eus pesados de 96 leis que constituem a falsa personalidade, criaremos um centro de gravidade consciente no fundo da essência, sairemos, pois, do estado de mecanicidade lunar e passaremos ao estado consciente. No entanto, o passo do centro de gravidade mecânico ao centro de gravidade consciente implica trabalhos intencionais e sofrimentos voluntários sobre si mesmos, aqui e agora. Estou lhes dando a chave, pois, para deixarem de ser vocês máquinas, porque, hoje em dia, podem estar vocês absolutamente seguros de que são máquinas. Todas as energias que vêm dos planetas do Sistema Solar não poderiam entrar ao interior da Terra de forma direta e se entrassem, pois, inquestionavelmente não poderiam realizar nada, não poderiam originar nenhum processo orgânico, não poderiam sustentar, pois, a economia do planeta Terra. Para que as ondas vitais que vêm dos mundos que nos rodeiam possam jogar seu papel econômico-vital no interior do mundo, se necessitam canais capazes de transformar tais ondas. Essas forças necessitam adaptar-se ao interior do planeta Terra. Essas forças necessitam transformar-se, acomodar-se ao interior de nosso mundo. Se essas forças cósmicas que vêm dos mundos não passassem por canais de transformação, não cumpririam, no interior do planeta Terra, sua missão. Obviamente, seu papel seria nulo. Se necessita que as ondas cósmicas que vêm de todos os planetas de nosso sistema solar de Ors, entrem, passem ao interior da Terra por seus canais respectivos. Canais ano vegetal, canais ano animal. Não há dúvida de que os principais canais estão nas máquinas humanas, para isso existem. Quando um intenta deixar de ser máquina, quando já não quer ser máquina, a natureza se opõe contra um. A natureza tem dentro de nós, dentro de cada um, elementos, poderes, forças que mobiliza para nos combater. E é que à natureza não lhe convém que alguém deixe de ser máquina, isso é um atentado contra sua economia, e dispõe de poderes formidáveis para submeter à ordem aqueles rebeldes que se levantaram em armas. Essa é a crua realidade dos fatos. Assim, pois, não esperamos, de modo algum, que vocês que estão me escutando, vão deixar de ser maquininhas assim porque sim da noite para amanhã. Tenho estado observando-os aqui, cuidadosamente. Obviamente, vocês estão para me escutar e eu estou para lhes falar, mas vejo, aqui mesmo, na exposição,
como trabalha a natureza para tratar de submeter vocês à ordem. Alguns de vocês, ao escutar esta palestra, se põem devida atenção, verão que tem sentido aborrecimento, há quem tem bocejado, há quem já gostaria que tivesse terminado esta conferência, etc. De tudo isso se vale a natureza, essas são as armas que ela usa para evitar que alguém deixe de ser maquininha. Vocês são máquinas. Pode ser que não lhes agrade, talvez pensem que eu os estou insultando. Não, palavra que não os estou insultando, o que lhes estou dizendo a vocês, o aplico a toda a humanidade. Deixarão de ser máquinas, vocês, o dia em que vocês se levantarem em armas contra a natureza, contra o cosmos, contra si mesmos, contra tudo e contra todos. Quando isso for, pois, há uma possibilidade de que deixem de ser máquinas, se é que não sucumbem, porque a natureza não vai descuidar a guarda assim porque sim, isso é um atentado contra a economia da natureza, isso é óbvio. Assim, o que primeiro necessitamos é criar uma lua psicológica, se é que queremos nos independizarmos dessa lua pálida que gira ao redor da Terra, que nos suga as energias, que nos converteu em criaturas mecânicas. Porque todos os seres humanos são lunares e se movem na atmosfera psicológica da Lua. Isso é triste, mas verdadeiro. Se os observamos depois de mortos, veremos que são inconscientes, dormidos, parecem sonâmbulos, se lhes toca, são frios, são de gelo. Me vem à memória um caso muito interessante, neste momento em que estou falando com vocês, em alguma ocasião me falaram de uma montanha onde sucediam coisas insólitas. Quem se atrevesse a subir ao cume dessa montanha, pois caía, diríamos, privado, dava o tranco, como dizemos. Bom, que alguém se apresentava, que via um defunto à meia-noite, etc. Total, que nenhum habitante se atrevia a subir por aí. Disse a mim mesmo, bom, isso se não é comigo, vou ver o que está passando. Total, me resolvi, à meia-noite, a subir. Quando cheguei ao cume, lá, da montanha, disse, bom, vamos ver agora. Que é que passa? Por que a gente cai aqui privada e os encontram no outro dia como mortos, tem que puxar-lhes a língua, e jogar-lhes água, e tudo? A ver, o que está passando? Bom, olhei para ver o que havia lá sobre o cume. Sim, vi um homem. Passei perto do homem, e fiquei olhando-o para ver o que, não respirava, estava de pé, tinha uma calça assim, de cor cinza, uma camisa branca, pálido, completamente pálido e não respirava. E disse a mim mesmo, este cara, o que é que faz aqui? Este é o que faz dar o tranco a todos? Pois comigo se que não vai poder. Por se acaso eu tinha posto, não uma pistola no cinto, mas um humilde machadinho de trabalhador de picareta e pá. Não tive necessidade de sacar aquele machado, não foi necessário. Me olhava o homem, tinha olhos como de sonâmbulo. Posso assegurar-lhes que não estava por aí drogado nem muito menos, não? Em verdade que de maconheiro não tinha nada, mas sim muito pálido e os pés ligeiramente suspensos sobre o solo, isto é, não estava de todo pousado, assim, firme, sobre o chão, mas ligeiramente suspenso. Disse, não tem jeito, este cara, o que acontece é que está morto, este é um defunto materializado aqui, fisicamente. Me olhou, mas não me atacou. Bom, eu lhe rezei tudo o que sabia, não? Lancei-lhe a conjuração dos 4, a conjuração dos 7, o abençoei 50.000 coisas, mas ele permanecia, pois, impávido. Seus olhos eram os que têm os sonâmbulos. E disse, bom, este é o defunto que mete tanto medo na gente? Ora, ora, ora. Bom, segui meu caminho. Não se meteu ele comigo, eu tampouco me meti com ele, não tive necessidade nem sequer de sacar aquele machadinho que levava, por se acaso, não foi necessário. Mas sim vi esse estado sonambúlico dos olhos, assim são os defuntos, depois da morte andam, assim, como sonâmbulos. Porque como em vida nunca se lhes ocorreu trabalhar sobre si mesmos, nunca despertaram a consciência, foram sempre criaturas mecânicas em 100%, e depois da morte continuam sendo sonâmbulos, são sonâmbulos, inconscientes, isso é muito triste. Outra coisa é o que se criou um centro de gravidade consciente, isso é já diferente, já se o encontra depois de morto, totalmente consciente e sabe que morreu.
Por exemplo, há pouco morreu o irmão Guilhermo Icke, alguns o conhecemos e era muito amigo de Tony. Enfim, era um bom irmão gnóstico da sede patriarcal. Havíamos pensado em enviá-lo como missionário aos Estados Unidos. Já, depois de morto, uma tarde, estando em meditação, chegou acompanhado por outras pessoas. Me saudou e eu lhe disse: "E aí, Icke? Te das conta de que já estás morto?" Disse: "Ah, pois isso já sei, mestre, já sei que estou morto." "Muito bem, vou te dar os ensinamentos que lá no mundo físico te dava, te os vou dar, agora, no mundo astral, te vou levar a distintas regiões do universo. Ah, isso sim me agrada, isso é o que eu quero." Os outros que estavam escutando, diz o mestre que te vai dar os ensinamentos aqui no astral. "Pois isso é o que eu quero, que bom, isso sim me alegra." Disse: "Bom, Icke, te os vamos dar." E se despediu muito contente. Em vida, este homem tinha eliminado esses defeitos do envaidecimento, da vaidade, do orgulho, do amor próprio, da ira, do egoísmo. Isto é, havia conseguido, este homem, estabelecer no fundo de sua consciência, um centro de gravidade consciente, por isso andava agora desperto no astral, completamente desperto. Bom, continuando adiante, meus amigos, eu creio que construir ou fabricar o centro de gravidade consciente, tampouco é o único, se necessita algo mais. Se um quer, por exemplo, ter direito a viver em qualquer planeta do Sistema Solar, ou viajar pelos mundos que constituem este Sistema Solar, pois deve ganhá-lo. Para tal efeito, necessitaria criar os corpos existenciais superiores do ser, isto é, criar os corpos planetários dentro de si mesmo. Como? Um necessita fabricar um corpo astral. Quando fabrica um corpo astral, sabe que o tem porque pode usá-lo, como pode usar as mãos, os pés. Mas para fabricar o corpo astral se necessita, forçosamente, descer à nona esfera. Qual é a nona esfera? Bom, creio que a maior parte dos que estão aqui já tem estudado a Gnosis, não? Se há algum novo, que não sei, pois, nesse caso, terá que aprender o que se vai ensinar. A nona esfera é o sexo, a nona esfera correspondeze com o sexo do centro da Terra. No centro da Terra há um santo oito, colocado em forma horizontal, e de ouro puro. Ali está o cérebro, coração e sexo do gênio planetário. Todas as forças que fluem neste planeta Terra estão organizadas de acordo com o santo oito. No ser humano temos cérebro, coração e sexo. A luta é terrível, cérebro contra sexo, sexo contra cérebro, isso é óbvio. Se o sexo vence o cérebro, então a estrela de 5 pontas, que é o ser humano, cai de cabeça para baixo, com os ângulos inferiores para cima e o ângulo superior para baixo. Mas se somos capazes de transmutar a energia sexual na nona esfera, então a estrela de 5 pontas estará em ordem, com o ângulo superior para cima e os dois ângulos inferiores para baixo. Por certo, que se nos tem dito que quando uma mulher se desposa com um homem que não lhe corresponde, que não lhe pertence por lei, se conhece porque o dia do casamento aparece careca, isto é, não se lhe vê seu cabelo, está muito coberto, o tem tapado inconscientemente. E quando um homem adultera, quando é infiel à esposa, aparece uma marca, a estrela de 5 pontas aparece invertida, resplandece fatalmente, é uma estrela fatal. São dados muito interessantes, muito importantes, que devemos conhecer. Quero dizer-lhes, pois, que se um transmuta o esperma sagrado, pode dar-se ao luxo de criar os corpos existenciais superiores do ser. Mas se necessita transmutar o esperma sagrado em energia para criar os corpos existenciais superiores do ser. Mediante a transmutação do esperma sagrado, que em alquimia se denomina azougue ou mineral em bruto, se consegue fabricar o mercúrio da filosofia secreta. O mercúrio é a alma metálica do esperma sagrado, o mercúrio é, também, a energia sexual. Para poder lograr fabricar mercúrio, se faz indispensável não ejacular o inseminis, isto é, a entidade do sêmen. Inquestionavelmente, o desejo resfriado transmutará o esperma sagrado em energia, essa energia é o mercúrio dos sábios. O mercúrio ou água mercurial é invisível para o olho físico, mas perceptível para o sentido da autoobservação psicológica.
Inquestionavelmente, a esse sentido também se dá o nome de clarividência. Obviamente, a água mercurial em princípio é negra, mas se refina o sacramento da Igreja de Roma, isto é, o sacramento da Igreja do Amor, tal água mercurial, ou energia sexual, para que vocês me entendam, se torna branca. E se continua refinando o sacramento da Igreja de Roma, se faz o coito químico, ou cópula metafísica, um culto tântrico religioso, então aquela água mercurial se torna amarela. E se continua no trabalho místico, mais tarde sucede que essa água amarela, ou mercúrio propriamente dito, recebe o enxofre é o fogo, desperta o fogo sagrado, se libera o enxofre, de entre suas prisões, nas que está encerrado, e esse enxofre, misturado com o mercúrio, forma um redemoinho de forças que sobem pelo canal medular espinhal. Não há dúvida que nesse redemoinho de forças, há também sal sublimada. Sal, enxofre e mercúrio, é o vitríolo dos sábios, o azoé, que deve subir pela espinha dorsal até o cérebro. O excedente desse azoé ou vitríolo, vem a cristalizar mediante a lei das oitavas, em uma oitava superior, com a forma maravilhosa e extraordinária do corpo astral. Quando alguém possui um corpo astral, pode viajar com esse corpo por todos os planetas do Sistema Solar, tem direito a viajar fora do planeta Terra. Muito mais tarde, no tempo, o azoé, em uma segunda oitava superior, vem a cristalizar na figura do corpo mental. O corpo mental pode aprender ou capturar toda a sabedoria da natureza. E por último, em uma terceira oitava, o azoé vem a tomar forma no corpo causal. Quando um homem possui o corpo físico, o corpo astral, o mental e o causal, recebe seus princípios anímicos e espirituais e se converte em um homem, criou o sistema solar dentro de si mesmo. Mas ainda não é um homem solar, simplesmente é um homem porque tem seus corpos existenciais superiores do ser, e possui, além disso, os princípios anímicos. Se esse homem deseja progredir algo mais, se quer converter-se em homem solar, necessita, forçosamente, fabricar o sol psicológico dentro de si mesmo. Assim como para fabricar o sistema solar necessitou criar os planetas psicológicos, do sistema solar, dentro de si mesmo, representados nos corpos existenciais superiores do ser, assim também, se quer converter-se em um homem solar, necessitará fabricar o sol psicológico dentro de si mesmo. Para fazê-lo, necessitará integrar-se com o Logos. Um livro, ou um códice muito antigo diz que os deuses criaram os homens de madeira, e que, depois de havê-los criado, os fundiram com a divindade. Mas logo acrescenta, nem todos os homens logram fundir-se com a divindade. Assim que os homens que queiram converter-se em homens solares, têm que fundir-se com a divindade, e somente poderiam converter-se em homens solares, os que logrem fixar o ouro nos corpos existenciais superiores do ser. É possível fixar os átomos de ouro nos corpos existenciais, se elimina a totalidade dos elementos indesejáveis de nossa psique, todos os defeitos que possuímos, todos os elementos inumanos. Logrado isso, os corpos existenciais se converterão em veículos de ouro da melhor qualidade, falo bem, de ouro real, verdadeiro. Fisicamente há uma prova para saber se um homem tem os veículos existenciais superiores do ser convertidos em corpos de ouro. Uma prova física que há é a do esperma sagrado. O esperma sagrado de um homem cristificado, por exemplo de um Jesus de Nazaré ou de um Hermes Trismegisto, ainda que vocês não o creiam, é de ouro, leva ouro, ouro físico. Pareceria incrível isso, mas é certo. Iniciados dessa estatura, tem Ezioerrai convertido em ouro. Mas, claro, estou referindo-me a homens como um Quetzalcoatl, ou um Gautama Sakyamuni, ou um Jesus o Cristo, criaturas dessa estatura. Bom, e indo mais adentro, diríamos que quem fabricou seus corpos em ouro e já chega a possuir seu esperma em ouro puro, obviamente, pois, tem ao Cristo em seu interior, ao Logos, ao Verbo, à Palavra, a Deus mesmo. Por isso, uma criatura assim é inefável, é um homem solar, uma divindade solar. A história nos fala de muitas divindades solares no passado, gentes que possuíram ao Cristo, que seus corpos existenciais superiores do ser eram de ouro puro. Esses são homens solares. Se diz de um homem solar que fabricou o sol dentro de si mesmo. Mas se um homem,
comum e corrente, mas que tem os corpos existenciais superiores do ser formados, quer converter-se em um homem solar, não lhe resta mais remédio que voltar a descer a nona esfera, para fabricar o ouro em seus corpos. Logo que o fabricou, torna a subir. E com justa razão disse Hermes Trismegisto, sobe da terra ao céu e de novo volta a descer, e assim terás os poderes de cima e os de baixo, penetrarás em toda coisa sutil e vencerás toda coisa densa. Ali está a chave de todo o poder. E se um homem solar, por exemplo, quer converter-se em um homem galáctico, o que deveria fazer? Obviamente, teria necessidade de fabricar a galáxia psicológica, em que vivemos, mas fabricá-la dentro de si mesmo, e para o efeito lhe tocaria voltar a descer a nona esfera, a trabalhar na forja acesa de Vulcano, e ali, nessa forja, fabricaria a galáxia psicológica que lhe daria direito a viver em toda a galáxia, que lhe permitiria tomar corpo na capital da galáxia, que se chama Sírius. Ao redor de Sírius giram milhões de constelações. Se nos tinha dito que 18 milhões, mas os cálculos últimos dizem que são muitas mais, milhares de milhões de constelações. É enorme esta galáxia. A capital de luz de toda esta galáxia é o grande Sol central Sírius. Ao redor, por certo, do planeta Sírius, gira uma lua, 5.000 vezes mais densa que o chumbo. Se de Sírius vem toda a energia, para os supracéus de todos os mundos e os sóis da galáxia, não há dúvida de que dessa lua que gira ao redor de Sírius, 5.000 vezes mais densa que o chumbo mais denso, vem a energia para todos os infra-infernos da galáxia. Tomar corpo em Sírius? Isso é para deuses, em Sírius não se dá corpo senão a deuses. E isto quer dizer que os habitantes de Sírius, todos são deuses. Seus corpos são relativamente pequenos, não alcançam nem 1 metro de estatura, ou quando muito 1 metro, delgadinhos eles, têm todas suas faculdades acesas, abertas, unidos com seu Deus. Não cometeram o erro que cometemos nós, aqui, na Terra, de criar cidades. Não sei por que estes terráqueos têm essa tendência, a se amontoar todos em urbes, em povoados, têm esse sentido gregário tão absurdo. Por que nos mundos avançados do espaço infinito, não se criam cidades? Por exemplo, em Sírius, não há cidades, os habitantes fizeram de Sírius uma enorme cidade. Isto é, lá não há cidades, vivem nos campos, nas montanhas. Cada casa tem seu jardim e sua horta, onde cultivam seus alimentos, seus frutos para alimentar-se. Vestem humilde túnica, tecida com roca caseira, usam sandálias de metal, não gostam de destruir as árvores, têm enormes mares, imensos, selvas profundas, impenetráveis. Em Sírius está, precisamente, a Igreja Transcendente, que dizemos nós, os gnósticos. Um maravilhoso caminho curvo conduz à Igreja Transcendente, de lado e lado, vêem-se enormes rosas de 1 ou 2 metros de diâmetro. Dentro do templo reina uma frescura deliciosa, os ladrilhos do templo são todas de branco e preto, para representar a luta entre o espírito e a matéria. Tem 2 altares, para representar a dualidade da existência. Reúnem-se em Sírius, constantemente, em determinadas épocas, gurus ou criaturas inefáveis de todo o cosmos, para celebrar isso que nós chamamos a Semana Santa, isto é, para reviver o drama cósmico. É precioso Sírius. Mas ter um direito a tomar corpo físico em Sírius, isso sim que não são enchiladas, de verdade é muito difícil, tem um que ter se convertido em um homem galáctico. Para converter-se em um homem solar ou em homem galáctico, tem um que descer aos mundos infernos, trabalhar na forja dos cíclopes, a criar, precisamente, as características psicológicas da galáxia. Se as cria, ganha o direito, pois, a tomar corpo em Sírius. Lindo porvir os aguarda, se vocês querem segui-lo. Eu lhes estou mostrando o caminho. Não sei se vocês vão querer percorrer este caminho, não sei, porque como a gente se entusiasma por um momento e depois já não lhes interessa. Eu sim desejaria vê-los a todos vocês em Sírius, encontrar-me com vocês lá. Francamente que gozaria encontrando-me com vocês na Igreja Transcendente, por exemplo. Eu lhes estou falando a vocês do que tenho verificado, por mim mesmo, em minhas viagens astrais até Sírius. Não me tem deixado passar mais além de Sírius, isso sim não, sempre me regressam para Sírius, porque para poder passar mais além de Sírius,
isto é, para poder-me sair desta galáxia, se necessita, forçosamente, criar, dentro de mim mesmo, o infinito este que eu chamaria, o infinito de Einstein, um infinito psicológico. Se um homem, por exemplo, galáctico, deseja ganhar o direito de viver em qualquer sol deste infinito, o direito a viajar por todo este infinito, o direito a sair desta galáxia, pois tem que descer à nona esfera novamente, outra vez voltar a descer aos mundos infernos por um tempo, trabalhar lá com os demônios, a fabricar-se os corpos que lhes permitem entrar no infinito, criar dentro de si mesmo um infinito psicológico, com atributos e qualidades psicológicas. E qualquer criação, seja que for, pois há que fazê-la com o sexo. Observem vocês uma flor. Vocês creem que uma flor desta saiu assim porque sim? Necessitou-se do sexo para que saísse. Vocês têm visto, pois, os pistilos e estames nas flores, os órgãos masculinos e femininos, como se forma logo a semente, e enfim, isso conhecem vocês demais. Os animais, também, como se reproduzem. Os mundos? Vocês creem que o planeta Terra não saiu do sexo? Do sexo saiu. Os Elohim tiveram que fazer tremendos trabalhos sexuais entre o caos, para que dali pudesse sair esta Terra, senão, não teria saído, trabalhos criadores, sexuais. Bom, não lhes explico eu, esta noite, isso, porque seria longuíssimo, são ensinamentos de altíssima alquimia. Em todo caso, eu conheci essa classe de trabalhos, por isso falo disso. Assim que se quer criar um infinito psicológico dentro de si mesmo, terá que descer a forja dos ciclopes para criar o infinito psicológico. Criado tal infinito psicológico ganhará, obviamente, o direito a sair da galáxia e a viver em qualquer galáxia, ou viajar por todas as galáxias deste infinito. Mas um não poderia, em realidade de verdade, repito, um não poderia sair desta galáxia e viver em qualquer mundo do infinito este em que existimos, se não criasse, dentro de si mesmo, dentro de sua psique, um infinito psicológico. Quando se tem ganhado esse direito, se liberta da galáxia e se converte em um homem do infinito. Ao chegar a estas alturas, abrem-se dois caminhos ante nós, ou se submerge um entre o seio do eterno Pai cósmico comum, a infinitude que tudo sustenta, ou se resolve a passar a outro infinito, ao infinito seguinte, para converter-se em um habitante do próximo infinito, seguindo o caminho dos cosmocratores. Se assim é, lhe tocaria voltar a descer, outra vez, a forja dos ciclopes, a criar, dentro de si mesmo, as qualidades e poderes que lhe permitam entrar ao próximo infinito, ao futuro infinito, falando na linguagem da Pistisofia, diria, a outro firmamento. Cada qual é livre de escolher o caminho que quiser, ao fim e ao cabo, um não pode decidir nessas coisas, o que decide é o ancião dos dias, porque se um se resolve a tomar a decisão por sua conta, pois vai mal. O que manda é o velho dos séculos. Eu, com muito gosto, me absorveria entre o seio do eterno Pai cósmico comum. Isso, assim pensaria eu, mas não sei o que diria o velho dos séculos. Assim, pois, em realidade de verdade, não poderia definir isso definiria ele, não eu. Conclusão: para poder progredir neste caminho, não lhe resta mais remédio que trabalhar na forja dos ciclopes, dissolver o ego e amar a seus semelhantes sacrificando-se por eles. Até aqui minha palestra desta noite. Agora, lhes deixo a vocês a plena liberdade para que perguntem, em relação com este tema exposto, o que tiverem que perguntar. Somente lhes peço o favor de não sair do tema. A ver, irmão. Item estudante. Mestre, falou sobre a... Item mestre. Repetei-me a pergunta porque não estava escutando bem. Item estudante. Item mestre. Pois, homem, quando o homem falta, quando é adúltero, ou a mulher que falte ao homem, aparece aqui, para o clarividente é perceptível, a estrela de 5 pontas com o raio superior para baixo e os 2 raios inferiores para cima. Poder-se-ia pintar aí para ilustração. Pintei-lhes a estrela em suas duas, aí está ao direito, agora pitelas ao revés, a ver que tal se vê. Somente que não ficou bem pintadinha, mas bom, assim se faz perceptível para o sentido da autoobservação psicológica. Alguma outra pergunta? Siga. Item estudante. Mestre, eu lhe queria perguntar uma coisa,
o que é o direito e o que é o revés? Item mestre. Bom, item estudante. Porque o que capta o olho transforma ao chegar à parte posterior do olho, e o que é o que a parede não aceita, e não o que está aí. Então, qual é o direito e qual é o revés? Item mestre. Bom, estamos falando em uma linguagem convencional, e isso é óbvio. Pois se vamos a questões acadêmicas, te terei que dizer que não há direito nem revés, o que há é puro jogo de polaridades. Uma coisa é a estrela flamígera em sua forma positiva e outra a estrela flamígera em sua forma negativa. Mas tão necessário é o positivo como o negativo. Se não existissem os polos positivo e negativo da eletricidade, não haveria luz nestes focos. De maneira que estou utilizando uma linguagem, meramente, convencional, porque se já vamos usá-la tecnicamente, academicamente, pois, entendemos que não há direito nem revés, senão polaridades, de acordo com a doutrina hermética. Haver alguma outra pergunta? Sim, fala. Item estudante. Esotericamente, a estrela, o que quer dizer? Item, mestre. Pois, as 5 impressões de que nos fala Pistis Sofia. Indubitavelmente, nestas 5 impressões está representado o homem, se tu te pões de pé, com os braços à direita e esquerda, as pernas abertas tens a estrela das 5 pontas. Item agora, em forma negativa já muda a coisa. É, diríamos, a inversão da ordem intelectual, indica magia negra, etc. Item, estudante. Item, mestre. Bom, estás me falando da estrela de 5 pontas ou do cubo das 6 faces? Item, estudante. Item, mestre. A pedra cúbica, melhor dito, de 6 faces. A pedra cúbica de 6 faces, por exemplo, é a pedra filosofal, não? Tem 4 faces que apontam nas 4 direções e uma face para cima e outra para baixo, é a pedra cúbica de 6 faces. Item mais se falamos da estrela, é da estrela, indica, claramente, o homem, um homem autorrealizado é uma estrela flamígera perfeita e resplandece. Essas são as 5 impressões de que fala Pistis Sofia. Item com essas 5 impressões da Pistis Sofia, estão relacionados os 5 auxiliares. Item esses 5 auxiliares são os 5 gênios, Gabriel, Rafael, Uriel, Miguel, Samael, são os 5, não? Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, os 5 auxiliares. Esses 5 auxiliares estão representados em 5 partes do ser que existem dentro do homem. Item também essa estrela representa os 5 árvores ou 5 ordens de senhores do karma, entendido? Item agora, desde outro ponto, desde o ponto de vista mágico, a estrela representaria os encantos mágicos, os estados de Ginas, o esoterismo, o ocultismo transcendental, sim. Item bom, alguma outra pergunta, irmãos? Dize. Item, estudante. Como desaparece a estrela invertida? Item, mestre. Como vai desaparecendo, no adúltero, no que a tem aqui? Pois, dissolvendo o ZUS do adultério e pagando o karma correspondente. Porque, inquestionavelmente, toda a classe de pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo, o sexo, que é a força do Espírito Santo, qualquer delito contra o Espírito Santo, não é perdoado. Item 1 pode negociar seu karma com os senhores da lei, ou pode também ser perdoado, mas o karma, ou seja, os crimes contra o Espírito Santo, não são negociáveis nem perdoáveis, tem que pagar-se. Item alguma outra pergunta, irmãos? Haver. Item, estudante. Em todo este processo que nos acaba de explicar, podese fazer em uma só de nossas vidas, em uma só existência? Item, mestre. Obviamente que sim. Um retorno ou uma reencarnação muito bem aproveitada, pois, pode utilizar-se para isso, e podese fazer o trabalho em uma só existência bem aproveitada, podese, perfeitamente bem, mas bem aproveitada até o máximo, e podese lograr tudo. Item inclusive, pode um lograr converter-se em um homem infinito em uma só existência, se a aproveita devidamente, se dedica nada mais que a isso, exclusivamente a isso. Alguma outra palavra, irmãos?
Fala. Item, estudante. Perdão, mestre, como tudo que é superior se manifesta aqui, que me vão diretamente ao intelecto. Mas, uma manifestação de algo, de projeção limitada para baixo ou para cima, mas que não, um engenheiro constrói um edifício pequeno. Quando o sol der nesse edifício pequeno, sua sombra é pequena, mas quanto maior é o edifício, maior é a sombra que projeta. Então, existe uma dualidade, ante a qual o intelectualismo se me cola, dizendo-me a mim, que não há que estar nem no branco nem no preto, mas ser o ponto central dos dois. Item, mestre. Bom, então parece que tu esqueceste as 4 operações aritméticas do raciocínio: afirmação, negação, discussão, solução. Assim, pois, que não há que esquecer essas 4 operações aritméticas. Item quanto à lei dos opostos, toda coisa é e não é ao mesmo tempo, toda verdade é verdade pela metade, toda verdade é meio erro, os extremos se tocam. Item não vês que estamos dentro do mundo da relatividade de Einstein? Agora, se tu queres sair deste mundo da relatividade de Einstein, indubitavelmente, tu vais necessitar criar o homem solar dentro de ti mesmo. Se tu crias o homem solar dentro de ti mesmo, inquestionavelmente, escapas desse dualismo que vive em incessante antítese, passas além do bem e do mal, te liberas das potências do bem e do mal. Item mais somente o homem solar consegue libertar-se das potências do bem e do mal. Só o homem solar consegue passar além do batalhar das antíteses. Só o homem solar realmente se libera. Item mais se crês tu que a base de puro raciocínio lunar vais lograr a experiência do real, pois, não mais não podes, deves passar além deste círculo vicioso de teu raciocínio. Necessitas, indispensavelmente, criar primeiro o homem e depois o homem solar. Primeiro o homem do sistema solar, o homem planetário, e depois criar, dentro de ti mesmo, o homem solar. Item só o homem solar pode libertar-se, realmente, de todo este batalhar das antíteses. Só o homem solar se liberta do par de opostos da filosofia, só o homem solar, verdadeiramente, chega à experiência do real e vive no real, antes não. Com puros raciocínios, podes estar seguro que não o lograrás, o mais que lograrás é arruinar tua mente e teu cérebro, isso é tudo. Item bom, algum outro irmão tem algo que perguntar? Faça-o com a mais inteira liberdade. Sim? Item, estudante. Mestre, então, bom, me vem assim, a imaginação, que em um mundo assim, já mais avançado, opera outro tipo de lógica transcendental, mais acima da nossa lógica de dualidades e de silogismos, e de pensamentos circulares. Item, mestre. Bom, aqui estás tu no planeta Terra, sabes? Aqui, o único que temos, por estes lados, é a lógica formal, que é muito reacionária, entre parênteses, a lógica dialética é um pouquinho mais revolucionária, mas há um terceiro tipo de lógica que sim é superior, é aceitável, refiro-me ao tertium organum, ao terceiro cânon do pensamento. Item se queres conhecer esse terceiro tipo de lógica, te aconselho estudar o tertium organum de Ouspensky, aí encontrarás a lógica superior, que te permitirá, pois, avançar um pouco mais dentro do terreno da mente. Item mais, em mundos mais avançados, realmente, não há necessidade de passar por todas estas jargas, em mundos mais avançados as gentes estão governadas pela intuição, é intuitiva. Não esqueçamos que a intuição é a flor da inteligência. Item mais, para que a intuição, de verdade, se manifeste em um ser humano, necessitas a eliminação absoluta do ego, reduzir a cinzas, a poeira cósmica o ego animal, só assim, realmente, pode desenvolver-se a intuição com todo o ímpeto e manifestar-se com esplendidez extraordinária, converter-se, diríamos assim, no fundamento da vida diária. Item os terráqueos são muito raciocinativos, vocês dirão, por que não diz você, que você é também, não? Não, em realidade de verdade, pois, ainda que eu tenha um corpo físico, aqui, terráqueo, realmente não sou terráqueo, realmente sou do planeta Marte, me meti neste corpo para falar a vocês, mas não sou terráqueo, por isso digo, os terráqueos, por que não o sou? Neste planeta sou um visitante, originalmente vim do meu mundo, que é Marte. Tenho ficado aqui ajudando a humanidade, seguirei com a humanidade até que o Pai me volte a levar outra vez para Marte,
e isso é tudo. Item bom, há algum outro que queira falar? Sim? A ver, fala irmão. Item, estudante. Digo, desgraçadamente as perguntas são necessárias, mestre. Bom, por que dizes desgraçadamente? Recordate que Parsifal não chegou a ser rei do Graal, porque não perguntou o porquê das dores de Anfortas. De maneira que há que perguntar, pergunta, pois. Item, estudante. Mestre, perdoe, é que eu tenho muitas dúvidas, e em realidade os instrutores me têm dito que a dúvida não deve ser, porque se trata de descobrir e trabalhar a fundo, já aí tratam de dizer-me que é necessário mais prática que teoria, mas, no entanto, perguntou-me, é tão má a prática ou é tão má a teoria? Volto outra vez ao mesmo, se por lei de recorrência, se retorna ao ponto de partida, o que há sobre o trabalho na nona esfera, de uma pessoa que não teve o conhecimento de que existisse a nona esfera, mas que tratou, como pôde, eliminar o ego, sem a vontade, diríamos, sem a vontade. O que sucede com essa pessoa que por lei de recorrência tem que retornar ao ponto de origem? Item, mestre. Bom, essa é tua pergunta? Estudante. Sim, mestre. Vou dizer-te uma coisa, nós temos um erro muito grave. O erro muito grave de nós é que quiséramos que tudo estivesse feito de acordo com nossas mesmíssimas necessidades psicológicas, e desafortunadamente, não somos as criaturas, diríamos, mais importantes do planeta Terra. Há criaturas mais desenvolvidas que nós. Um leão, por exemplo, é uma criatura que nos ganha em força e em logros do ser. Uma águia tem uma vista superior à de nós, pode voar pelas grandes alturas, altaneira e revolucionária, e goza de uma felicidade que nós não temos. Assim, pois, não somos os mais importantes, em realidade de verdade, somos os maquinetas e isso é tudo, a serviço da natureza. Que nos toque retornar, regressar, reincorporar-nos, isso é um fato. Se alguém trabalhou, até certo ponto, na dissolução do eu, mas nada mais, e logo retorna, pois, tornar-se um pouquinho mais consciente, posto que dissolveu alguns eus, inquestionavelmente, volta um pouquinho mais consciente, e se além disso fabricou, pois, um centro de gravidade consciente, fabricou sua lua psicológica ou seu centro magnético específico, na nova existência, no novo retorno, na nova personalidade, atrairá para si, por lei de emanação universal, aqueles conhecimentos, aqueles livros, aqueles instrutores que necessita e continuará seu caminho trabalhando sobre si mesmo. Mas se não fez nenhum trabalho sobre si, se nunca lhe interessaram esta classe de estudos, obviamente é uma pessoa dormida, ao retornar, ao regressar, ao reincorporar-se virá com a consciência dormida e continuará sendo o que é, uma maquineta, e isso é tudo. Algum dia chegará em que as 108 existências se lhe esgotarão e não lhe restará mais remédio que evoluir entre as entranhas da Terra, até a morte segunda. De maneira que, em realidade de verdade, vale a pena trabalhar, criar dentro de nós mesmos um centro de gravidade consciente. Item teus raciocínios são bons, são úteis, mas no fundo, poderias ficar embotelhado nos raciocínios. Me vem a mim, neste momento, à memória, o caso de um amigo que era como tu, assim por estilo a todas as horas vivia raciocinando o pobre homem, eu não sei como não enlouqueceu. Bom, conclusão, um dia íamos caminhando nós por um campo e se desata tremenda chuva, pois ambos corremos para evitar lavar-nos tanto, pois estava chovendo terrivelmente. De repente, detivei-me eu e disse a meu amigo, se corremos, nos molhamos, se não corremos, também nos molhamos, então, para que corremos? E meu amigo, que era tremendamente raciocinativo respondeu, se corremos, nos molhamos menos, de acordo com as leis de tempo, espaço e movimento que estão muito bem expostas na teoria da relatividade de Einstein. Disse-lhe, a ti o que te passa é que cai em excesso de raciocínio. E então me diz, e quando há excesso de raciocínio? Disse-lhe, quando se cai em um círculo vicioso. Tu estás em um círculo vicioso. Assim, pois, vale a pena conhecer este corpo de doutrina e não cair no círculo vicioso dos raciocínios, porque não o conduzem um a nenhuma parte. Conhecer sim, o corpo de doutrina, as práticas e entrar a trabalhar, estudar a fundo, mas se um fica nada mais que no círculo vicioso dos raciocínios, não chega a nenhuma conclusão.
Item algo muito semelhante lhe sucedeu, precisamente, a Agripa, a Cornélio Agripa. Lembrem vocês que o abade Tritemius, monge beneditino, que foi um grande mestre, discípulo de Alberto o Grande, teve 3 maravilhosos estudantes gnósticos. O primeiro foi nada menos que Felipe Teofrasto Bombasto de Onhenhen, Auréola Paracelso, grande médico e grande iniciado, fez a grande obra e se autorrealizou. É um mestre ressurreto, ainda vive com o mesmo corpo físico que teve naquela idade, naquela época. Vive ainda, eu o conheço pessoalmente, vive. E o outro foi o doutor João Fausto, encantador e mago, quem servisse de inspiração a todos os dramaturgos da Idade Média, até o mesmo Goethe, para escrever seu famoso drama de Fausto, inspirou-se no doutor João Fausto. O doutor João Fausto não tem sido entendido, não tem sido compreendido, sempre se o julgou equivocadamente, se o condenou como mago negro, e realmente, não era mago negro, era um mestre ressurreto que transmutava o chumbo em ouro, que punha seu corpo em estado de ginas e se transportava, com corpo e tudo, a lugares remotos, etc. Grande iluminado. Ele trabalhou. Felipe Teofrasto recebeu os ensinamentos do abade Tritemius e realizou a grande obra, se converteu em um mestre imortal e ressurreto. Quanto a João Fausto, encantador e mago, e grande médico, também realizou a grande obra. Mas houve um terceiro que lhe deu por fazer o que tu estás fazendo, passavas e raciocinando, e raciocinando, e raciocinando, e raciocinando toda a sua vida. Ao fim disse, não, eu não vou raciocinar mais, vou me dedicar a